preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Embora sempre haja fatores externos tentando fazer com que nada esteja bem, nós somos capazes de nos blindar o suficiente para que estejamos bem, é ou não é? Afinal de contas, é para isso também que serve a jornada de autoconhecimento. Quanto mais nós nos autoconhecermos, melhor conseguimos lidar com o mundo externo, porque o mundo interno vai ficando cada vez mais em ordem. A desordem externa é incapaz de afetar a ordem interna, sabe? Hoje eu venho novamente com um tema que eu já abordei outras vezes, mas hoje especialmente eu considero necessário, levando-se em conta que, assim como vocês, eu também estou fazendo a jornada de autoconhecimento. Eu também estou me curando de dilemas internos. Eu acredito que nós nunca conheceremos alguém que seja completamente curado internamente, levando-se em conta que este corpo, esta casca, o animal bípede, ele sempre tem recaídas, ele sempre luta contra nós mesmos. Isso acaba nos afetando de uma forma ou outra, em um baixo nível ou alto nível, pouca dimensão ou muita dimensão, mas enquanto estivermos vivendo nesta casca, a perfeição, a cura absoluta, a verdade absoluta, tudo que seja absoluto, não vai ser possível, né? Também vale lembrar que, eu não sei se vocês repararam, mas para quem está aqui a primeira vez, vale repetir, eu não uso script, eu não uso cola. Tudo que é dito aqui são minhas reflexões junto a vocês, de certo modo, né? Embora eu esteja aqui totalmente sozinha, o momento que estou gravando meus vídeos é um momento que estou verbalizando minhas reflexões. Acredito que isso não seria possível, por exemplo, numa live, visto que eu sou uma pessoa com uma certa dificuldade de verbalizar em loco, sabe? Ao vivo e a cores e em Full HD. Não queiram entender isso. Mas há uma grande diferença quando eu estou falando numa live e quando eu estou gravando vídeo.
Por isso vocês não veem eu fazendo lives, né? O interessante é que eu verbalize as minhas reflexões, que não são verdades absolutas, em hipótese alguma. São apenas fios de meada, primeiramente para mim e quem sabe para mais alguém. Aqui nesse canal é oferecida apenas uma base para se iniciar uma reflexão. Eu não tenho a verdade absoluta sobre nada. O que eu tenho são as minhas experiências de vida, as minhas vivências, os meus anos, o meu conhecimento, e tudo isso auxiliou de certa forma para que eu tenha o meu modo de enxergar e interpretar o mundo. E isso é interessante em todas as pessoas, porque é bom, muito bom, nós refletirmos através do olhar e da interpretação dos outros. São outros pontos de vista. Isso permite com que possamos ter a oportunidade de ampliar mais a nossa mente, o esclarecimento da nossa consciência através da observação dos outros, não só da nossa, né? Então, tipo, eu sou apenas só mais uma pessoa na internet com um fiozinho de meada que quem sabe vai levar alguém a uma resposta que busca. Assim como eu sempre estou segurando um fiozinho de meada e puxando para quem sabe eu encontre também as minhas respostas. Então hoje, novamente, eu venho com o tema perdão. Muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida nós iremos passar situações de agravo entre relações, né? Decepções, discussões, atritos, todo tipo de negatividade que desperta sentimentos ruins mútuos entre pessoas e que as afastam, e não bastasse esse afastamento, também cria um constante ruminar de emoções ruins quanto ao outro, uma nutrição de sentimentos ruins quanto ao outro. Sempre vai ser comum desentendimentos, brigas, discussões, tudo aquilo que leva indivíduos a se afastarem e seguir caminhos diferentes. O que não é normal é exatamente alimentar, nutrir emoções e sentimentos ruins a outra pessoa. Não querer bem alguém
querer distância de alguém, desejar tudo de ruim a alguém, alimentar ódio para alguém, não é nada benéfico para nenhum indivíduo, muito pelo contrário. Enquanto existe tudo isso, nessa constância, o que acontece? Como tudo que já foi falado aqui, de dilema, de trauma, de sentimentos, sensações ruins, tudo isso também vai ganhando uma dimensão no nosso interior, a ponto de, em algum momento, vir para a superfície. Há uma diferença daquilo que vem para a superfície numa exteriorização, como se fosse um exorcismo, daquilo que vem para a superfície como uma vazão, como um escape. Nós aqui que estamos fazendo a jornada de autoconhecimento, estamos aprendendo juntos a exteriorizar, não apenas a exteriorizar, mas ao exteriorizar e colocar diante de nós, nos confrontarmos com aquilo que nos incomoda internamente e resolver aquilo. Quando alguém não exterioriza, continua mantendo tudo aquilo dentro e ainda nutre tudo aquilo, em algum momento aquilo vai dar vazão, vai escapar e escapa através do corpo físico, através de sintomas, de doenças. Os sentimentos que mais propiciam doenças psicossomáticas são o rancor e a amargura. Ambos solucionáveis através do perdão. Mas o que é o perdão de fato? Vamos começar analisando a etimologia da palavra perdão. A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa dar completamente ou doar inteiramente. Essa etimologia é formada pelo prefixo per, que indica totalmente ou completamente, e o verbo donare, que significa dar, doar ou entregar. Então, a origem da palavra perdão é do latim medieval perdonare. A composição é per, que significa completamente, mais donare, que significa dar ou doar. O seu significado literal é dar completamente, conceder totalmente, e a evolução do uso da palavra tornou o significado
para remissão de uma dívida ou ofensa ou indulto, que é o uso comum da palavra hoje. Remissão de uma dívida ou ofensa ou indulto é o que nós mais conhecemos do significado da palavra perdão. E normalmente, dívida, ofensa, indulto soa sempre como se uma parte fosse obrigada a, né? Como se fosse pagamento de uma dívida. Como que essa dívida é paga? Através da humilhação, da subjugação, né? De baixar a cabeça, de se humilhar para o outro. O entendimento da palavra perdão tá meio isso. A atitude do perdão é como um estado de auto-humilhação, como se tivéssemos que nos prostrar diante de outra pessoa, nos julgar e nos condenar. Se nós formos ver o significado da palavra perdão através do grego, perdão em grego, ele tem múltiplos significados, sendo os mais comuns deixar ir ou libertar, que remete ao cancelamento de uma dívida ou ofensa e abrir espaço ou dar favor. Ambas as ideias enfatizam a liberação tanto do ofensor quanto do ofendido. Podemos sim resumir perdão em liberação. Encerrar um assunto, encerrar um ciclo e liberar as partes para que cada um siga o seu rumo e que cada um simplesmente deixe ir, inclusive as emoções, os sentimentos. Talvez por isso o perdão seja tão difícil, porque embora muita gente diga que perdoar é esquecer, não é. O inconsciente, ele nunca esquece. O consciente pode esquecer do que for. Ele pode ter problemas de memória de curto prazo, de longo prazo. Ele pode se esquecer de várias coisas na vida. Mas o inconsciente não esquece nada. Tudo o que se passa na mente fica na mente através do inconsciente. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar ir. Perdoar é resolver aquela história inacabada. Nem sempre com o outro, mas consigo mesmo. Desculpa, já começou. Às vezes nós pensamos que chegar numa outra pessoa
e sei lá, procurar algum motivo que justifique o atrito existente para ter um motivo para pedir perdão para outra pessoa, é o perdão de fato. E não, isso é uma encenação, isso é uma ilusão, isso é auto-humilhação, isso é muita coisa menos perdão. O perdão começa primeiro dentro do indivíduo. O perdão, ele deriva de arrependimento. Por exemplo, antes de pedir perdão para alguém ou antes de perdoar alguém, você primeiro precisa se perdoar. Se perdoar. Você tem que se autoanalisar, procurar em você qualquer vestígio de culpa que você possa estar levando em relação a qualquer atrito que você tenha com outra pessoa. Em resumo, seria, por exemplo, quem são os seus inimigos, Chamada? Eu não sei. Só os meus inimigos sabem quem eles são. Entende? Por que alguém tem um atrito comigo? Eu não sei. Porque eu não tenho atrito com a pessoa. Por quê? Porque eu deixei a pessoa ir. Eu segui o meu caminho e a pessoa seguiu o caminho dela. Então, por que a pessoa tem problema com você? Aí é um problema da pessoa com ela. Ela não tem um problema com você, entende? Por quê? Porque você deixou ir e você seguiu. Isso é o auto-perdão. Isso é fazer uma autoanálise, rever tudo o que levou à situação de contrito com outras pessoas, com outra pessoa. Reconhecer, se arrepender. O arrependimento tem muito de si mesmo e não com os outros. Eu não me arrependo de fazer algo com alguém, eu me arrependo de ter tido tal atitude com alguém. Então eu não vou fazer mais o que eu fiz. É uma questão consigo mesmo, entende? Então, a partir do momento que eu deixei ir, que eu segui, eu tenho que conceder o perdão para outra pessoa? Ou eu tenho que ir pedir perdão para outra pessoa que ainda tem um problema comigo? Não. Eu tenho que continuar seguindo, sem olhar para trás. Por quê? Porque todas as questões que se tinha com aquela pessoa foram resolvidas aqui dentro. Aqui dentro é o lugar principal onde tudo deve ser resolvido. Deixando claro que quando eu falo aqui dentro, eu não estou falando do coração. Hoje, numa conversa filosófica muito enriquecedora com meu querido Lalinho, ele me soltou uma
pérola que eu tenho que compartilhar com vocês. O coração, ele é apenas uma válvula. É um músculo que está ali para bombear sangue para todo o corpo, para todos os órgãos. É tão interessante que acredita-se, associa-se o coração a amor, por exemplo, só que o coração não sente. O coração não tem emoção. O coração não gera emoção, nem sensações. Tudo isso é gerado aqui. Pode-se fazer um transplante de coração, mas não se pode fazer um transplante de cérebro, não é? É incrível isso. Tudo está aqui, aqui dentro. Nós estamos condicionados a fazer esta associação, que dentro é aqui, o coração, que o centro da vida é aqui. Não, é aqui. Tanto é que se o coração para, liga-se nas máquinas, o corpo ainda vai vivendo. Mas se houver morte encefálica, acabou. A vida, quem somos de fato, tudo ocorre aqui. Aqui é que tudo tem que ser resolvido. É daqui que tudo se reflete para fora. Às vezes, pode passar anos e você fica sabendo que existe alguém que tem sérios problemas com você, que te odeia, que não te que quer o teu mal, que te considera um nada, tipo assim, os piores sentimentos possíveis a pessoa tem em relação a você. E aí, cada um reage a isso de uma forma, né? Eu já vi pessoas reagirem indo à forra, indo tirar satisfação, querendo saber por quê. Eu não. Por quê? Porque sim, um dia houve um problema com alguém. Se aquilo pôde ser resolvido com a pessoa, foi resolvido com a pessoa. Se aquilo não pôde ser resolvido com a pessoa, eu simplesmente liberei. Liberei o quê? Eu deixei ir tudo o que criava um vínculo, um elo. Liberei, soltei e segui. Aí passa os anos e você sabe que a pessoa ainda tem problemas com você. Só que ela não tem problemas com você. Por quê? Porque você seguiu sua vida. Você não sente absolutamente nada de negativo pela pessoa. Isso é perdoar. Independente do que tenha acontecido, independente do que a pessoa tenha te feito, quando você resolve as coisas dentro de você,
dentro de você, você fecha os ciclos, você libera, você deixa ir, você segue, os sentimentos ruins desaparecem. Ficam bons? Ficam. Sabe por quê? Porque a escuridão é só a ausência de luz. O ódio é só a ausência de amor. A guerra é a ausência de paz. Quando os sentimentos ruins são liberados, nós deixamos ir, nós exorcizamos e nós seguimos, fica o que é bom. Se em algum momento, alguma ocasião, alguma conversa, o nome e a lembrança daquela pessoa é lembrada, é citada, você não sente nada ruim. Isso é cura. Cura através de perdão. Mas se a pessoa, ela prefere ver o diabo do que ver você, se a pessoa, ela não pode nem ouvir falar do teu nome, se a pessoa ainda está nutrindo sentimentos ruins contra você, o problema dela não é com você, é com ela mesma e com questões inacabadas dentro dela. Isto não é da tua alçada. Não, você não deve nada. Você não tem que pedir perdão. Você não tem que deixar ir porque você já deixou. Não é? Você já doou. Doou o quê? A liberação, o perdão. Simplesmente se desapegou de algo que não era para continuar a ser. Como, por exemplo, um vínculo, um elo. Pessoas cruzam nosso caminho, umas ficam, outras passam direto, outras ficam tempo e partem também. Pessoas vêm, pessoas vão. E nós sempre temos que deixar ir qualquer coisa que não veio para ficar, sejam pessoas, sejam sentimentos, sejam emoções, seja qualquer coisa. Deixar ir o que não veio para ficar. Tudo no plano físico tem prazo de validade. Tudo tem um tempo para durar. Se você encerrou histórias, assuntos, traumas, dilemas dentro de você, e de alguma forma aquilo cruza o teu caminho de novo, continua seguindo. Se você resolveu dentro de você, se você curou dentro de você, você não vai sentir absolutamente mais nada de ruim em relação àquilo. Há pessoas que elas têm um orgulho tão grande, tão maior que o ego delas, que elas vão passar toda a vida
no rancor, na mágoa, no ódio. Tudo o que elas vão desejar de determinadas pessoas serão coisas ruins. Ela irá vibrar o pior possível para quem ela deseja mal, e ela mal sabe que dentro dos mistérios do universo, tudo é energia, vibração e frequência. Nós temos que fazer preces pedindo ao Supremo, à espiritualidade, ao que você acredita, a misericórdia sobre aquela pessoa que ainda te deseja mal. A gente tem que pedir para que a espiritualidade trabalhe com ela segundo a vontade maior. Nós temos que pedir para que aquela pessoa nos libere, solte a nossa energia, nos esqueça. Jamais devemos fazer o mesmo, jamais devemos pagar com a mesma moeda, vibrar igualmente coisas ruins, desejar coisas ruins, porque toda vez que você vibra algo negativo, você vai reverberar, vai vir de volta para você. Sim. Não é simplesmente a lei da atração, é a física, é como o universo físico funciona. Causa e efeito. O que eu semear é o que eu vou colher. Vibrar é um tipo de semeadura. O que eu vibrar, eu vou alcançar a frequência adequada à minha faixa de vibração. Aquilo vai reverberar de volta para mim. Aquela frequência que a minha vibração alcançar, ela vai mandar a mesma coisa para mim, entende? Não importa se a pessoa te odeia, se ela não te perdoa, se ela não quer te ver nem pintar de ouro, não importa. O que importa é como está a sua relação com você, com essa história. Ficou no passado, você encerrou o assunto, você se curou disso, você está seguindo, então continua assim. Se a outra pessoa ela ainda não se resolveu, não é com você o problema dela, não é com você, é com ela mesma. O perdão é mais sobre nós do que sobre o outro. Ao longo da vida, sempre vai haver alguém no nosso caminho que vai nos causar algum mal, alguma dor, algum sofrimento, alguma decepção, algum ato de maldade. Todos nós estamos sujeitos a isso. A questão é, qual é a nossa postura diante dessas pessoas? Nós vamos odiar
essas pessoas para o resto da nossa vida por causa de tudo de ruim que elas nos causaram? Ou a gente vai resolver o assunto aqui dentro, liberar e seguir? É mais sobre isso, sobre a nossa postura, sobre o que a gente continua alimentando, sobre os episódios da nossa vida. É interessante porque nós não nutrimos as coisas boas que nós vivemos. Há nutrição de coisas ruins, sendo que as boas nos curam, nos mantêm saudáveis, mantêm a nossa jovialidade. Mas não, há essa predisposição a nutrir o que é ruim contra alguém. Sempre vai ter alguém para quem direcionar tudo o que é vibração baixa, tudo que é sentimento ruim. Ignora e segue, se blinda, fazendo suas preces através da sua crença, pedindo sempre a proteção do Pai das Luzes e segue. Para cada um a sua paga. O resultado das escolhas de cada um, os efeitos das causas que cada um provoca, sabe? Perdoe-se. Perdoe-se sempre. Consequentemente, você irá perdoar. E perdoar não é um ato de humilhação diante do outro. É resolver esclarecer o evento, o acontecido, a ocorrência aqui. Encerrar o assunto e seguir. Só. Perdoe.